a faculdade no mundo ocidental é basicamente o caminho dos ratos. Quem usou essa expressão foi Robert Kiyosaki. Ele é famoso pelo livro Pai Rico e Pai Pobre, que na realidade tem algumas coisas interessantes ali, obviamente tem outras coisas que eu não concordo, mas é verdade, a ideia é essa. O caminho dos ratos é o seguinte: qual seria o caminho dos ratos? É o caminho que a maioria segue, que não vai trazer prosperidade para a maioria das pessoas, que é: vá para a escola, tenha um diplominha e tudo será resolvido. Seria esse aí o caminho dos ratos. É basicamente mesmo isso, infelizmente, para a maioria. Quer ver? Quantos engenheiros você conhece que está lá dirigindo um Uber? Não há problema algum dirigir um Uber. Mas um cara que foi lá, gastou a vida inteira se preparando para ser um engenheiro e agora está dirigindo um Uber. Essa é a situação no nosso país. E o que a maioria faz ao ver esse caminho dos ratos, ao ver que a maioria não se dá tão bem assim nesse caminho, tá todo mundo caindo no buraco. O que todo mundo faz ao ver todo mundo caindo no buraco? Ah, eu quero ser o próximo a cair no buraco. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse trilho, né? O trilho da faculdade, o trilho do Enem, e vamos falar do Enem, da tortura que é o Enem. O Enem não é uma prova para averiguar o nível de conhecimento dos brasileiros, mas uma prova para testar o nível de submissão a uma ideologia. Os temas do Enem 2023: ideologia de gênero, racismo estrutural, aquecimento global, a participação das mulheres trans nos esportes, enfim, elogio ao Paulo Freire e o de sempre também: crítica ao capitalismo e à tecnologia. Em resumo, com todas essas pautas esquerdistas, progressistas, a ideia é a seguinte: se você não prestar continência ao comunismo, você não pode trabalhar. Sim, porque diploma não tem a ver com a averiguação de conhecimento. É só uma autorização para você trabalhar. Não é um atestado de que agora você sabe, você domina, você conhece. Não, não, não. É só uma autorização para você trabalhar, ir lá fora, lá no mercado de trabalho, e lá aprender, então, de fato, alguma coisa. Neste vídeo, então, eu quero primeiro falar sobre o capitalismo, quanto que ele é importante. E de uma maneira simples, 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 simples. E também levantar esta questão: é um caminho dos ratos mesmo, como Robert Kiyosaki disse? Esse de vai para a escola, ganha um diploma. Será que você precisa mesmo se submeter a isso, o seu filho? Será que todos temos que fazer isso? Será que não há vida além do diploma? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá. A gente poderia falar de todas essas ideologias esquerdistas, aquecimento global, essa baboseira, o feminismo presente ali no Enem. Mas é tanta idiotice. Vamos então falar de apenas uma, né? A questão 89, em que há uma crítica ao capitalismo e à tecnologia, ao agronegócio. É um negócio assim tão estúpido, né? E um trechinho da pergunta dizia assim, ó: além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada e a pragatização dos seres humanos e não humanos. Pragatização! Pelo amor de Deus! Que negócio é esse, gente? É um negócio assim assustador, né? Assustador. E sabe o que é isso? Ó, pragatização. Sabe o que é isso? É o seguinte: aí os alunos leem a pergunta, né? Porque muitas vezes parece rebuscado, mas não é nada. Nem esse povo sabe o que tá falando. Mas aí faz lá, parece tão... Nossa, o aluno olha e fala: meu Deus, não tô entendendo nada. E eu é que sou burro. Não é não, meu filho. É quem fez essa pergunta que é. É mais ou menos assim, ó. O Enem, essa galerinha aí, a da academia, é mais ou menos assim. Sabe quando você era pequenininho, alguém fez uma sacanagem com você? Do tipo assim: ô menininho, quantos dedos tem aqui? E aí ele dizia: tem 2. E aí o adulto falava: não, 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 os inteligentes veem 3. E aí o menininho: tem 3, tem 3. É basicamente isso aí, né? Essas perguntas ridículas aí que parece ter um ar, rebuscado, é nada, é um negócio estúpido, estúpido. Mas vamos lá, né? A crítica do capitalismo está sempre presente. Isso mostra o quanto que as escolas, o quanto que essas instituições são dominadas pela esquerda por esses comunistas. Por isso tem todo ano crítica aí ao capitalismo. O que seria capitalismo? Liberdade para as pessoas comprarem e venderem o que quiserem. Liberdade para ficarem com aquilo que produzem. Alguém já disse o seguinte, né? Eu nunca entendi porque é cobiça ficar com aquilo que você produz, mas não é cobiça desejar o que o outro produz, né? O socialismo é isso, né? É o desejo de ficar com o que o outro produz. Mas deixa eu dar um exemplo simples da diferença aí de capitalismo e socialismo. O socialismo, na prática, ele é a abolição da propriedade privada e tudo vai para o Estado. No final, iria assumir isso, o Estado iria desaparecer, mas na prática nunca foi
Sempre socialismo é o Estado tomando conta de tudo. Vamos lá, um exemplo disso nos Estados Unidos, bem simples. Em Jamestown, os britânicos enviaram pessoas para lá, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, colônia ainda, em 1607. Dos 104 colonos, só 38 estavam vivos. Por que isso? Sabe como era organizada a sociedade? Aquela comunidadezinha? De maneira socialista. Aquilo que eles produziam iam para um fundo em comum e depois se distribuía de maneira igualitária. Todo mundo recebia o mesmo. Resultado, não havia estímulos para produzir mais, porque é óbvio, se eu produzo 10 eu vou ficar apenas com 5 e o outro produz 2, ele vai ter 5 também, é a lei do menor esforço. Aquele que produz mais vai começar a produzir menos no final. Todo mundo estava passando fome. 2 anos depois, 500 recrutas foram enviados e logo em seguida, 440 morreram de fome mais uma vez. E aí, em 1611, os britânicos decidiram fazer algo. Privatizaram a terra. Agora você vai ficar com esse pedacinho de terra, você vai ficar com esse pedacinho de terra, você que é preguiçoso vagabundo vai ficar com um pedacinho de terra, você também. E aí é o seguinte, agora o que você produzir fica com você, o que você produzir fica com você. Pronto! Pararam, as mortes pararam. Lembra do Holodomor? Milhões de mortos e de fome. Por quê? Porque Stalin, aquele líder comunista soviético, ele estatizou os campos dos ucranianos. Agora, o que vocês produzirem é de todo mundo. Esse todo mundo, entenda-se, ia para a mão deles, o Estado. Olha, não vai ficar com você, vocês vão produzir, mas nós vamos distribuir para o povo. Resultado, não havia estímulo para produzir e por isso milhões e milhões de pessoas morreram de fome. Então, o livre mercado é isso, você fica com aquilo que você produz, você negocia de maneira livre. Pastor, mas não tem um monte de injustiça no mundo capitalista? Um monte. É que é o seguinte, mas não por conta da liberdade em si. O problema do capitalismo são os capitalistas e o problema do socialismo é o socialismo. Essa é a diferença. No Enem também tem um negócio tão estúpido, a crítica à tecnologia, né? Isso é outra ideia furada de Marx, que dizia que as máquinas permitiriam o trabalho feminino e o infantil. Sim, de fato. E de fato foram elas que abriram muitos campos de trabalho para as mulheres, não as feministas, não é? Mas enfim, é verdade isso, mas é ruim? É ruim que agora uma mulher, ela tenha, poxa, agora você pode fazer esse serviço aqui, então não dá para entender esse povo, né? Mas enfim, Marx dizia isso, dizia também, olha, vai ter aumento de jornada de trabalho. É o contrário, né? Pense na mulher que tem uma máquina de lavar em casa. Agora é que ela tem, com a máquina, mais tempo para fazer outras coisas. E por fim, né, aquela velha ideia. A máquina vai tirar o emprego do trabalhador. Ou seja, para esses jegues, bastaria a gente voltar a andar de carroça para termos pleno emprego. Gente, é um negócio assustador, né? As máquinas tiram o emprego. Tiram empregos obsoletos e elas geram riqueza e, consequentemente, mais empregos. Um exemplo bem fácil. Sai o frentista por conta de uma máquina. Com isso, o preço do combustível cai e agora o trabalhador que abastece o seu carro tem mais R$20 no bolso. E o que ele vai fazer com esses R$20 a mais? Ele vai gastar em outro lugar. Por exemplo, comprando um doce. Com isso, por conta das máquinas, morre um frentista, mas nasce um confeiteiro. E você que economizou R$20 está mais rico. Com R$20 mais rico. Olha que coisa, durante a Revolução Industrial, os fabricantes de meias, eles destruíram as máquinas de meia, pois elas arrancavam empregos. Que coisa! Ameaçaram de morte, você sabia? Ameaçaram de morte os inventores das máquinas. Mas só um dado interessante que o autor de Economia em uma única lição nos dá. Em 1760, 7.900 pessoas estavam trabalhando na tecelagem e fiação, ano em que foi inventado a máquina de tecer algodão. Agora, em 1787, alguns anos depois, havia 320 mil pessoas trabalhando nessa área. Olha que coisa! 7.900 pessoas trabalhando nessa área, depois 320 mil, alguns anos depois. Tá vendo? A tecnologia fomentou o emprego. A tecnologia é simplesmente o uso da inteligência para poupar esforço e nos tornar mais produtivos. Sem máquina, um alfinete por dia. Com máquina, 4.800 alfinetes por dia. Resultado, mais riqueza para você é igual a mais riqueza para todo mundo. A máquina de lavar. Sem ela, você, moça, precisaria de dias para lavar a sua roupa. Com ela, você pode produzir outra coisa, gerar riqueza na sua casa, enquanto a máquina está fazendo o seu trabalho de lavar as roupas. Com mais dinheiro no bolso, você pode até contratar uma empregada, uma diarista, e aí então você vai gerar mais emprego, tá vendo? É um ciclo de riqueza. Então, mas isso aí é o Enem, gente. Assim,
O capitalismo foi a melhor coisa que aconteceu para os pobres, para todo mundo, mas principalmente para os pobres. E aí a gente tem que ver um negócio desse. É ridículo, é ridículo. E aí eu me pergunto, você precisa mesmo, você jovem, se submeter a isso? E você pai, você precisa mesmo se submeter a essa tortura? Porque é isso, né? É uma tortura, esse negócio é uma tortura. Ora, diante de tantas mentiras, fica explícito que o Enem não tem nada a ver com conhecimento, mas apenas com uma submissão a uma ideologia, para que daí então, depois que você prestou continência a eles, agora você pode procurar o seu emprego. Agora, se é só isso mesmo, submissão para arranjar um emprego, por que não arranjar emprego de outro modo? No livro Armas de Instrução em Massa, o renomado professor Taylor Gatto conta a história de várias pessoas que justamente por não perderem tempo decorando bobeiras para passar no vestibular, justamente por isso, enriqueceram. Ele traça ali uma lista de bilionários sem diploma: Bill Gates, Warren Buffett, Mark Twain, um dos maiores escritores americanos, que largou a escola no 5º ano. Ele narra também a história de Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente, e de mais outras centenas de invenções espetaculares, que ele é descrito por muitos como o homem mais útil da América. Thomas Edison fez homeschooling. Por quê? Porque a escola o considerou lerdo demais e falou: ó, mãe, esse moleque aqui não dá para nos acompanhar. Eu sei, você deve estar perguntando: ah, não, mas esses caras são geniais. Eles foram o que foram, apesar de não terem diploma, ou justamente porque não perderam tempo com coisas inúteis na escola? Taylor Gatto cita Edward Hamilton, que foi o maior vendedor de livros por correspondência. Edward disse o seguinte: a maior vantagem dele foi não ter gastado tempo nem dinheiro com faculdade. E olha que coisa interessante, em 2006 a Universidade de Connecticut pesquisou o potencial de aprendizagem de calouros e de pessoas que já estavam formadas nas faculdades e concluiu que os formados sabiam menos do que os calouros. Conclui então Taylor Gatto, ou seja, parece que quanto mais faculdade tem, mais burro você se torna. Olha, a faculdade, a escola de modo geral, ela realmente aniquila a criatividade. Dificilmente você teria Thomas Edison tão criativo se ele tivesse seguido a cartilha da escola, porque lá tem um padrão, um sapato número 44 para todo mundo. Ser criativo ali é um crime. Então, obviamente, né, se você tem uma vocação para ser advogado, médico, alguma coisa nesse sentido, em que você precisa ali daquela autorizaçãozinha para trabalhar, chamada diploma, você vai ter que ir lá se submeter a essa tortura. Mas você tem que ter muita certeza disso, de você tem uma convicção, uma vocação. Ah, pastor, mas temos que mudar o sistema. Eu não creio que um aluno vai conseguir fazer isso. O problema aí é estrutural. Aí, de fato, é estrutural. A esquerda dominou por décadas essas instituições. O caminho, me parece, é que a mudança seja por cima, não aí por baixo. Não creio que você possa fazer alguma coisa aí. Acho mais importante você fazer algo por si mesmo. De qualquer forma, se o diploma é apenas um meio para arranjar um emprego, arranje um emprego de outro jeito, não gaste horrores. E é um absurdo a quantidade de dinheiro e de tempo que você gasta, que você perde na maioria das escolas e faculdades deste país. Mas eu sei, o Brasil ele tem uma diferença muito grande em relação aos Estados Unidos. Já viu nos Estados Unidos aqueles filmes de menininho, uma criancinha vendendo limonada? O brasileiro, ou seja, o que é aquele americaninho ali? É um empreendedor, né? Agora, o brasileiro já não, ele já sonha em ser empregado. Sim, porque fazer faculdade é isso, é ser empregado, o que não tem problema algum. Não há nada de errado nisso de forma alguma. O problema é achar que este é o único caminho e que é proibido que você pense em empreender. E esse é o grande problema de nosso país. E, obviamente, porque as pessoas pensam, né, que a escola concede a eles um trilho de segurança. Aqui eu estou fazendo esse trilho aqui, e eles ficam ali por uns 20 anos em paz, porque eu estou seguindo o trilho. Até que um dia acorda e fala: meu Deus, e agora? Eu não consegui o emprego que eu queria, eu vou dirigir um Uber. Enfim, e por aí vai. Então, meu amigo, realmente, pense muito bem se você precisa mesmo fazer isso. Há inúmeros outros caminhos. Na minha igreja tem tanta gente assim, uma família que faz homeschooling, o menininho já está lá. Eles têm, sei lá, 14 anos e o outro tem 11 e vendendo Big Bolha, sabe aquele negocinho? Você assopra assim, sai. E foram lá vender na escolinha deles, a professora ficou emocionada ao vê-los ali. Então, já empreendendo, já aprendendo as coisas, é maravilhoso. Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, aproveite, a gente está agora, né, Black Friday, mês do Black Friday. R$150 cada curso meu, qualquer curso meu. Um deles é o homeschooling, que eu falo um pouco sobre isso. E adquire o primeiro, o segundo curso vai sair por apenas R$100. Eu acho que só fiz uma vez uma promoção dessa, o dia que eu fiquei com raiva do Ciro, que ele falou um monte de besteira sobre homeschooling, né?
Então aproveite, R$ 150 cada curso, pode parcelar até 18 vezes e o segundo sai por apenas R$ 100. Se você já é aluno, meu aluno, de algum outro curso, mande mensagem aqui nesse telefone da minha equipe e para você, se você já é aluno, vai sair para você por R$ 100 o curso que você quiser comprar hoje. Mas aproveite aí a semaninha então, esse mês aí da Black Friday, aproveite, adquira esses cursos. E falar sobre homeschooling então não é apenas falar sobre livrar os seus filhos de doutrinação, é antes de tudo também falar sobre prosperidade. Porque muita gente, seguindo esse caminho da escola, é o caminho dos ratos. A escola, infelizmente, empobrece a maioria de nós.